Estenda suas mãos para cá. Glória a Deus. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos nesse momento ao Senhor nos proporcionou por estarmos aqui louvando, bendizendo a Deus. Chegou o momento, ó Deus, da tua palavra. Pai, que neste momento, ó Senhor, o Senhor possa usar, ó Deus, a tua serva como um instrumento nas tuas mãos para transmitir a tua palavra nessa noite para a tua igreja. Usa ela, grande intrepidez e ousadia, que ela possa aplicar aquilo, ó Deus, que nós precisamos colocar em prática na nossa vida através da sua palavra. Fica conosco, eu te peço em Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Amém, meus irmãos? Mais um dia na presença do Senhor Jesus, com os irmãos, essa comunhão, essa linda comunhão. O Senhor nos permite ser uma igreja. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Eu aqui agradeço a Deus essa oportunidade. Que seja uma vez no mês, mas é uma semente plantada no coração de vocês. E durante todo o ano eu vejo frutos crescendo e dando mais frutos. Amém, igreja? Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Irmãos, eu já falo para os irmãos se sentarem, porque nós estamos na casa do Pai. Amém? Aqui não tem cerimônia, aqui nós somos todos irmãos. Tá? Quem está do lado de cá é uma mãe como você, uma irmã como você. Tá? Nós somos família. É isso que tem que ficar claro para a glória do Senhor Jesus. Aleluia. Mas um pouquinho à tarde, eu coloquei lá algo que o Senhor encheu meu coração. E eu falei para Deus, Senhor, eu creio que isso é uma inspiração para a tua palavra. Ou seja, essa palavra é bem fresca. Ela não foi meditada semana passada nem ontem, foi hoje. Então é algo maravilhoso, algo que o Senhor está falando e vai falar da sua igreja, não só neste local, mas todos também que estão acompanhando, vai acompanhar pela mensagem, amém, igreja? Aleluia. E eu quero justamente agora ler com os irmãos a palavra que o Senhor colocou no meu coração, o tema, né? O tema dessa palavra. Porque eu fiquei meditando nesse tema, até por uma conversa que nós tivemos pela manhã, né? E às vezes nós não sabemos quem é pastor, quem é o nosso próximo, quem é o outro, né? Quem é o próximo, quem é o outro. Isso me ficou mexendo muito a cabeça, me pediu inspiração do Senhor, tá? E ele me colocou assim, na unidade é que se revela o amor de Cristo. Na unidade é que se revela o amor de Cristo. Glória ao teu nome, Senhor. Então, hoje essa palavra, ela vem no meu coração porque ela me incomodou muito. Ela tem me incomodado, tem ardido muito no meu coração sobre essa questão da unidade. Não é de agora que eu tenho trazido nos boletins, nos grupos da noiva, sobre a unidade. Aleluia. A unidade do corpo de Cristo. Mas o Senhor colocou no meu coração assim: não adianta você olhar a unidade do meu corpo se você não olhar a unidade do membro. Ou seja, vamos imaginar que cada igreja local, cada igreja na face da terra é um membro. Aqui nós temos que procurar ver quem somos para nós entendermos dentro da obra do Senhor o como e o que e como Ele vai nos usar. Tem muitas pessoas que é olho, tem outras que é pé, tem outras que é braço, tem outras que é mão. Você está entendendo, pastor Essa? Cada igreja na face da terra é um membro. E nós aqui somos um membro. Mas dentro desse membro existem células. E células que quer, aleluia, quer estar ativa dentro desse membro. Ela não quer ser uma célula morta. A célula precisa ser viva. Aleluia.
aleluia, ela precisa ser viva e eficaz, essa célula, aleluia. Então nós temos que olhar, antes de olhar para a unidade das igrejas lá fora, que esse também é um termo que eu fiquei meditando, como eu vou falar isso? Lá fora, não é lá fora, porque se todos estamos no mesmo lugar, então não é lá fora. Mas antes de falarmos de outros membros, nós temos que falar do nosso. Vamos dizer que nós aqui somos o coração. Como está o nosso coração? Será que o motor do coração está batendo direitinho? Será que está com alguma disritmia? Como está o nosso coração? Eu sou um exemplo para vocês. Mas, se nós não conseguimos perceber que os nossos membros internos, o nosso organismo, ele, sabe, não tem a unidade, como nós queremos que as outras igrejas sejam uma, como é a palavra do Senhor, uma noiva? Isso bateu muito na minha cabeça. E se nós não conseguimos quebrar esse muro de desunião dentro da igreja local, como que nós vamos quebrar muralhas das igrejas ali fora? Meu Deus. E a casa do Pai, aleluia, ela tem uma porta em que todos têm o mesmo acesso. Vamos abrir lá a palavra do Senhor em João 14, 2. Vocês vão entender isso, porque eu fiquei muito tempo sem entender essa palavra, porque eu ficava imaginando assim. Eu creio que vocês também devem imaginar isso comigo, igual a mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou lá, teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Quem está falando aqui é Jesus. Se na casa do pai dele há muitas moradas. Quem já imaginou nessa casa do pai, como eu já imaginei um dia, que é um lugar onde tem várias casas, um residencial. Quem já imaginou que o céu vai ser assim? Várias moradas, são várias casas. Não dá para entender que nós estamos nessa casa hoje, que se chama igreja, onde essas moradas são justamente as igrejas. Só que essas igrejas lá estão no mesmo local. É o residencial do reino de Deus. Olha que coisa linda, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Cada igreja ela tem uma forma. Amém, igreja? Cada igreja aí fora, nós, é como, mais uma vez, o exemplo dos membros. Cada membro, ele tem uma forma. Olha como é que é a minha mão. É igual a mão de todo mundo. Mas o braço é diferente. Assim, o pescoço é diferente de todo mundo. Ou seja, cada membro, ele tem uma forma. Assim como tem a sua cultura. Cada igreja, a sua cultura, a sua modo de expressar a sua fé. Mas o Pai é o mesmo. Quem concorda com isso? Todas as igrejas têm, aleluia, vários tipos de forma, vários tipos de expressar Deus, mas o Pai é o mesmo. Quer dizer que então aquela igreja que eu, de repente, não concordo com o comportamento dela, eu não concordo com algo que ela faz na doutrina, se ela vive pela fé e tem o mesmo Deus, elas são meus irmãos. São nossos irmãos. Amém, igreja? Aleluia. E a diferença entre nós pode parecer para nós ameaça. Ai, mas ela é diferente de mim. Ela faz algo que eu, sabe, vai. Olha, nada em Cristo é ameaça. Nosso irmão Francisco falou aqui muito bem da pouco. Nada em Cristo é ameaça. Sabe o que acontece? Essa diferença cultural, sabe? Essa diferença dos membros, ela traz riqueza por conta do conhecimento. A palavra de Deus fala que é a multiforme graça dele, que se revela quando nós deixamos o preconceito, deixamos, aleluia, o julgamento e a comparação. Nós não podemos comparar. Todas, elas têm
o que ela precisa fazer, o seu propósito para a glória de Deus. Aleluia. E como nós reconhecemos que esse amor nos alcançou, mas também alcançou aquele, mesmo com caminhos diferentes, o amor alcançou aquele não é mais outro, aquele é nosso irmão. Aleluia. E a fé, isso aqui eu amo, né? A fé é o fundamento. E o amor, ele é o alicerce, é as paredes. Isso aqui eu fiquei encantada em imaginar isso. A fé sendo o fundamento, só Cristo. Cristo é o fundamento, essa é a fé. É a fé em Cristo. Não é a fé em ídolos, não é a fé no homem, não é a fé no dinheiro, não é a fé em nada que pode ser por interesse, pode ser por necessidade, ou pode ser até por um direito, uma herança, quem sabe. Não. A fé é em Cristo Jesus. Aleluia. Vamos lá ver isso. 1 Coríntios 3,11. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Coríntios 3,11. Ninguém, aleluia, ninguém pode lançar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o fundamento. Agora, como nós vamos edificar essa fé através do amor, é que vai ser a questão. Paulo diz que alguns constroem com ouro, nós já falamos sobre isso aqui, com prata, com pedras preciosas, mas outros levantam a sua casa, levantam as paredes do amor através da madeira, do feno e da palha. Aleluia. O que sustenta as paredes não é material. Olha só, irmãos, não é o tipo de material que você levantou aquelas paredes que vai sustentar a vida. Não. Aquilo ali, ela vai provar, aleluia, apenas o que somos. Por quê? Como nós edificamos nesse material, existe uma coisa que nos liga, que é o cimento, que é o amor. O amor é que faz a liga das paredes. É o amor. E ela, aleluia, é esse amor, aleluia, que vai nos mostrar que tipo de amor nós estamos construindo. Como está o nosso perdão? Pelo nosso próximo, pelo nosso amigo, pelo nosso irmão e pelo nosso inimigo. A palavra de Deus nos diz que nós temos que amar o nosso inimigo. Irmãos, não é orar pelo nosso inimigo, é amar os nossos inimigos. E aí que é difícil, irmão, amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Diz a palavra do Senhor. Como está o nosso perdão? Como está a nossa ira? A palavra de Deus chama assim: irai-vos, mas não pequeis. Não deixeis o sol sobre a vossa ira. Vocês entendem esse versículo? Esse versículo é muito tremendo. Por quê? Porque nós temos a certeza que é pecado irar, mas o Senhor deixou uma irai, vai, iras, porque Ele sabe da nossa condição, aleluia, humana, e é diferente. Aleluia. Mas olha só um detalhe, isso aí o Senhor me colocado no meu coração. Como nós ajudamos o outro a carregar a cruz dele, você já viu que a nossa cruz se torna mais leve? Como nós ajudamos as pessoas a carregar a sua cruz, a nossa fica mais leve. Parece que tudo não é dele. Quantas vezes aqui uma aspa aqui no meu casamento, 38 anos, né? Quem aqui, né? Tem um casamento, né, Marta? Aleluia, né, irmã? E o coração, sabe o que é isso? Arritmia do coração, batida do coração. Vida. Quem não tem, quem anda com a vida assim, ó, já morreu. Então esses altos e baixos, sabe? Essas lágrimas, essa dor de ser crucificado, ele chamou os seus amigos mais próximos para orar com ele. Quem lembra dessa passagem?
Getsemane. Estava Jesus lá. Quando Jesus viu que tinha que ter uma intimidade mais com o Pai, ele falou: fica até aqui. Os amigos, por conta de tudo que nós, aleluia, pensamos que podemos fazer, mas não podemos. Eu falo assim: aquieta-te, cala-te, sozinhos, eu e tu. Aí, um segundo depois, Jesus fala assim: não, Pai, faça como a tua vontade. Isso tem sido a nossa vida. Faça a tua vontade. E aí nós vamos para a cruz, porque nós sabemos que aquele que nos chama para completar a boa obra, ele é fiel para nos ressuscitar no dia seguinte. Amém, igreja? No domingo do Senhor. Glória a Deus. Pessoa necessitada. Um irmão, ontem, ele com dificuldade de comer alguns alimentos, ele foi lá em nossa casa e ele levou alguns alimentos para nos doar. Está lá em cima da minha mesa, eu ia trazer mais baixo. Porque às vezes Deus tira a condição da pessoa comer tudo. Então aquele alimento vai sobrar no seu armário. Isso é um tipo de necessidade. Aleluia. Além do necessitado também, o próximo também é o desconhecido que não tem como retribuir. E quantos e 5 são crianças? Metade da igreja. 20 crianças. 30 alunos. São 50. Eu fico tão feliz com esse número, pastor Alex. Porque se nós lembrarmos muito bem, quando Jesus ele foi caminhar e todos com eles, e ele tinha mais ou menos 5 mil homens, fora as mulheres e crianças, então provavelmente ele tinha umas 15 mil pessoas. Já tinha aquelas pessoas andando com Jesus, ouvindo ele falar, e daqui a pouco o Senhor lembrou: peraí, mas esse povo não está comendo. E naquele momento ali, o Senhor pensando ali naquele momento, ele perguntou aos seus discípulos mais próximos: vocês têm alguma coisa aí para alimentar o povo? Olha a igreja, irmão. E ele pegou e falou assim: não temos. E olha quantas pessoas. Nem se tivesse uma padaria que ele está com 5 pães e 2 peixinhos. Quem conhece essa história? Ele então nada. Mas não trouxe só os 5 pães e 2 peixinhos. Trouxe também as cestas, né? Trouxe a cesta. Porque naquele momento o Senhor mandou separar as 12 cestas. E ali daqueles 5 pães e 2 peixinhos, como o óleo daquela senhora, daquela viúva, começou a se multiplicar, aleluia, na parte de Deus, saciado com esses peixes, com esse pão. Aleluia. E eles comeram, e sobraram 12 cestos cheios. É uma coisa louca, irmãos. Isso eu penso na provisão de Deus, que muitas vezes nós pensamos assim: vai faltar. Não falta. Pelo contrário, sobra. Por quê? Por conta de um menino que não se reteve, não ficou para ele. Ele liberou 5 pães. Ele ficou sem, irmãos. Não, irmão. Deus fez, e ali o Senhor fez a multiplicação. Meu Deus. Jesus nos ensina que o próximo não é o conhecido, nem um amigo, é o necessitado, é o desconhecido que não tem como retribuir. Aleluia. Nós não estamos aqui apenas para nos alimentar, mas para alimentar os que ainda não conhecem o nosso Pai. O mesmo Pai. É um só Deus, é um só Pai, irmãos. A gente fica nessa questão de religiosidade, de crenças. Eles não sabem, eles são órfãos, eles não sabem. Ele poderia chegar a falar mal daquela estátua, daquela imagem, falar mal desse, falar mal daquele, mas ele olhou tudo, esperou o momento dele. Quando ele chegou perto de um local onde tinha assim, Deus desconhecido,
Aí naquele momento ele viu a oportunidade dele de falar. Porque tinha pessoas ali que estavam adorando aquele Deus desconhecido. E é naquele momento que ele falou: esse Deus que vocês estão chamando de Pai, que vocês não conhecem, esse é o Deus que fez o céu e a terra. Esse é o Deus que é o nosso Pai. Olha que coisa linda, irmãos. Ele aproveitou o Pai só. Glória a Deus. Existem muitas parábolas, mas sabia que nós podemos criar parábolas? Parábolas são ilustrações, são imaginação. E essa aqui, pela misericórdia do Senhor, a parábola da pizzaria. A parábola da pizzaria e a alegria do dono. Agora eu vou fazer você imaginar. O irmão Francisco vai ficar ali, ó, saboreando. Imagina uma pizzaria onde o dono tomou, ele começou a pensar: eu vou distribuir todas as pizzas, eu vou chamar aqueles que não podem pagar. Aqueles, sabe? Meu Deus! E vão se alimentar à vontade. E quem prepara tudo? Os funcionários, os que servem com amor, cada um cumprindo sua parte. Irmão, nós estamos falando aqui, dando um exemplo de uma pizzaria que se chama igreja. Um lugar onde os servos se alegram ao ver o faminto sendo saciado. Essa é a nossa alegria, irmãos. O dono se alegra porque todos se sentam à mesa. Os que servem, e que Jesus, ele viu essa passagem, irmãos. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me. Continua. Estive nu, estava nu e vesti-me, adoeci e visitava, estive na prisão e foste me ver. Então o justo lhe respondeu, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te damos de comer, ou com sede, ou te damos de beber? E quando vimos enfermo ou em prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, aqui o Pai, lhe dirás: em verdade, verdade, vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Porque os pequeninos do Senhor, há uma herança, um galardão reservado para os que servem por amor. Não é sobre o tamanho da obra, mas sobre a motivação da obra. Quando a pessoa está de frente a uma obra, não é, aleluia, não é o tamanho da obra, não é. Até um copo de água fria tem valor eterno quando é dado aos pequeninos, aos discípulos, aos filhos e aos outros. Nós não podemos ter preconceito, divisão, sabe? Esse aqui eu dou água, esse aqui não vou dar água, porque esse aqui não merece água. Não existe isso, irmãos. Nós somos servidores. Aleluia. Vamos sejam um. Essa é a vontade do nosso Pai. Como tu, ó Pai, Jesus falando, orando para o seu Pai. O és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo ele só vai ser, aleluia, só vai ver, só vai ter revelação que Jesus foi enviado como a igreja for uma, como nós, como um, com o mesmo propósito, com o mesmo coração, com o mesmo sentimento de estar falando do Senhor. Mas a gente não vê muito isso por conta das discórdias
Deus. É a expressão visível do amor de Deus. E quando esse amor é revelado entre nós, o mundo verá o Pai. Nós precisamos ter essa revelação no mundo para que todos vejam o Pai. A muralha da separação vai cair, já caiu em nome de Jesus, aleluia. E a casa, ela vai se tornar só um corpo, onde cada um reconhece o outro, o rosto do próprio Cristo. Eu tenho que olhar para todos vocês e ver Cristo em vocês, assim como vocês em mim. Então nós somos o quê? O corpo de Cristo. Mas não é só 50 aqui dentro, lá fora. Lá fora? Não. O residencial do Senhor não é lá fora. São outras moradas. Eu tenho vontade, irmão, e eu creio que o Senhor vai fazer isso em nome de Jesus na minha vida. Eu tenho vontade de entrar em cada morada, em cada igreja, estar lá juntinho, sabe? Aprendendo, porque cada um tem algo para nos ensinar. É o sangue circulando, pastor X. Como os sangue circula no corpo todo, quer dizer o quê? O amor circula. Ninguém pode separar o amor, fazer obstrução do amor. O coração para. Não tem como obstruir o sangue de Cristo que corre por todo o corpo. Nós não podemos ser pessoas que obstruem, sabe? Que somos obstáculo para que o sangue não chegue numa célula que está precisando de sangue. Como é que é o nome dessa doença? Onde a célula está secando, não tem sangue, precisa ser abraçada. Alguém falou aqui. Às vezes um abraço está lá e você está lá naquele canto com o conhecimento que você tem e você está ali pronto para abraçar alguém. Que morada! Que morada! Quantas moradas precisa da presença do irmão? Dizer, você tem o mesmo Pai que eu. Olha que coisa linda, irmão. Essa unidade que Deus quer na nossa vida. Aleluia. Deus, Ele quer. E quando Ele quer, Ele coloca o querer e coloca o realizar. E esse Espírito que está dentro de mim, eu sei que não é só comigo. Pode ser que aqui, pessoas aqui, eu vou falar, pastor, vamos ter minuto, falta 6 minutos. Para eu trazer essa palavra para a igreja, foi com muito amor, mas muito temor e tremor diante de Deus. Porque eu vejo que a igreja, e agora eu vou falar da nossa, esse coração aqui, coração dessa igreja aqui, precisa se levantar, sabe? Não é despertar não, pastor, ela já está despertada. É levantar com uma voz. Porque nós somos muito acomodados, sabe? O pão vem, o alimento vem, a provisão, o conhecimento nós temos, mas lá fora, aí eu falo lá fora mesmo, não nas outras igrejas não, lá fora onde estão os necessitados. Tive fome, me deste que comer. Tive sede, me deste que beber. É lá fora, porque eu não acredito que na casa do Senhor tem alguém com fome, com sede, com nu. Na casa do Senhor, não. Na casa do Pai, há alegria, abundância, como foi o louvor que a pastora me trouxe há pouco. Abundância na casa do Pai. Agora, tem pessoas aqui, aleluia, que precisam sentir que está na casa do Pai. Agora não mais para ficar, sabe, apenas comendo a mesa, mas agora é para repartir. É repartir, para chegar lá fora. Esse tipo de amor que não teme em repartir, não teme que não vai faltar. Não como aquele que levou o alimento lá na nossa casa, porque não come mais. Não tem, sabe? Não tem.
fez, né, irmãos? E eu falei para o Senhor, Senhor, nossa casa ela não é uma casa de necessitados. Pode alguém querer se sentir assim? Porque tem pessoas que preferem se sentir esse tipo de pessoa. Coitadinho, que pena, não tem nada, sabe, está faltando. Gente, que Deus é esse? Que igreja nós somos? Então não é assim. Algo está errado. Será que eu tenho na pizzaria do Senhor, né? Será que eu tenho colaborado para fazer a massa? Para distribuir? Como o Senhor me deu essa visão da aleluia, da pizzaria, eu achei muito interessante. Aleluia. Porque a igreja também ela é assim, né? Os servos trabalham, os famintos são saciados e o dono da casa ele se alegra. Meu Deus. E eu fiquei vendo aquela, como se fosse mesmo uma pizzaria. Eu vi lá o porteiro. Eu vi aquele que estão fazendo lá no forno, fazendo a massa. Aqueles que colocam a mão na massa. Eu vi aquela recepcionista feliz. Como chega, os convidados vai estar ali recebendo. Eu vi essa pizzaria com alegria. Quando a gente vai para algum lugar com uma pizzaria mesmo, a gente vê lá tanta alegria. Por que a igreja ela não está assim? Senhor, são muros e muros de separação, meus irmãos. É orgulho, é medo, é isolamento espiritual. É tanta coisa, sabe? Mas Deus, Ele quer realmente que nós imaginemos que nós fazemos parte, mas não só fazemos parte, nós nos envolvemos com o que nós somos em Cristo Jesus. Quem você é? Deus pergunta hoje. Quem você é dentro desse corpo? Porque muitas vezes, eu já falei isso aqui há mais ou menos 12 anos atrás. Se nós estamos aqui e não estamos dando fruto em algo errado, pode ser que você não seja um coração, pode ser que você seja um rins, pode ser que você seja um fígado, uma pâncreas. Que membro nós somos? Será que nós somos do mesmo membresia? Será que nós somos o braço direito ou o esquerdo? Que nós temos que nos situar para que a igreja ela cresça e ela apareça, ela venha fazer o seu propósito. Ela precisa saber quem ela é. Teve um pastor que falou comigo semana passada, foi essa semana. A Fabéis é uma igreja de família. Nós aqui somos uma igreja de família. E eu queria que toda a família estivesse aqui unida. Marido, esposo, filhos, mas Deus sabe de todas as coisas. Eu queria o Alan sentado ao lado da Marta. Eu queria o Leandro, com todas as suas limitações, dificuldades, sentado ao lado da Renata, se for a vontade de Deus, eu vou ver. Queria o seu Francisco casado novamente. Está novo, nem 60 anos tem. Queria que a igreja realmente fosse, a Tânia com o Carlos do lado. Eu queria que todos nós fôssemos realmente selados como família bendita no Senhor. Uma vez que o pastor Carlos esteve aqui, eu falei para ele, pastor, nós precisamos levantar uma bandeira, chama-se família. Família. Já sabem quantas crianças tem lá atrás? Quase 20. Cadê os pais dessas crianças? Muitos vieram com netos. Vieram com vós, os avós, mas os pais não estão na igreja. Ou se estão, não estão aqui com os filhos. Né? Sidney e Ana, seus filhos serviram ao Senhor, cada um numa morada.
Senhor, nós vamos para o playground e vamos fazer a nossa festa bonita, as bodas do Cordeiro. Eu vou encontrar o meu irmão lá, eu vou encontrar o Bruno, o Bruce e o Bernardo lá nas bodas do Cordeiro, porque os pais estão aqui e não importa a casa onde estiver. Amém? É a mesma casa, é o mesmo corpo, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai. Quem entendeu a mensagem de hoje, aplausos para Jesus. Obrigada. Pastor Carlos, podem. Vamos ficar de pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Vai deixar com ela. Meu Deus, aleluia. Foi pregado nessa noite. Pode ser irmão do Senhor. Você pode estar louvando. Hoje é o dia das crianças, né? Dia das nossas crianças. Glória a Deus. O dia que as crianças estão na casa do Senhor. Bom seria, né, que os pais também tivessem, né? Mas a forma que elas estão aqui já é também a forma de Deus trabalhar devagarzinho, colocando, né? Forma, dança, comportamento, atitude, e que isso possa refletir na vida dos pais. Às vezes uma criança ela muda todo o direcionamento de uma casa. Isso é importante.